Hi pessoal, esse é mais um vídeo do canal Coronavírus, Antônio Schultz, o correspondente científico, aquele que ajuda você a melhor compreender essa controversa literatura acadêmica publicada nos mais diferentes periódicos e que em cerca de aproximadamente 50% contraria o real evento biológico. De maneira que você melhor compreendendo os contrastes dessa literatura, você pode melhor se proteger do coronavírus. E no trabalho de hoje, no vídeo de hoje, eu apresento para vocês um protocolo de uma instituição finlandesa que obteve resultados consideráveis utilizando no tratamento de pacientes internados em unidades de tratamento intensivo. Inclusive, esse trabalho foi elaborado que eu menciono no vídeo, foi elaborado por um grupo de especialistas no tratamento da Covid-19 em unidades de tratamento intensivo, em que nesse protocolo se inclui a ivermectina. Basicamente, esse protocolo ele é denominado MAT. O M de um corticoide denominado metilprednisolona e o A do ácido ascórbico, o T da tiamina, ou seja, da vitamina B12, e o H da heparina. E o mais, quando foi concebido esse protocolo, se referia a utilizar de uma maneira, de um modo opcional a ivermectina associada ao zinco, à vitamina D, à melatonina. Contudo, mais recentemente, a partir de maio, esse protocolo passou a retirou a ivermectina da utilização opcional e passou a incluí-la como obrigatória no tratamento de pacientes internados em unidades de tratamento intensivo. E basicamente isso se deveu pelo fato, ou se deve pelo fato de que esse protocolo, incluindo a ivermectina como uma droga obrigatória no tratamento de pacientes internados em UTIs, obteve uma redução da mortalidade na Finlândia de 13% a 15% para 5%, e comparativamente a redução da mortalidade na Europa de 20% para 5%. Entretanto, esse vídeo não tem por objetivo discutir a utilização, apregoar a utilização da ivermectina no tratamento de pacientes internados em UTIs. Mas, além dessa utilização da ivermectina com esse fim, propor, como nós propomos, em decorrência de identificarmos diferentes mecanismos de ação que justificam a utilização da ivermectina, não somente, ressalto novamente, no caso de pacientes portadores de Covid-19, de médios a graves, mas também e principalmente na profilaxia e prevenção da Covid-19, utilizada como adjuvante de vacinas, dessas vacinas que estão sendo disponibilizadas para a população. Ressalto novamente que no contexto da eficácia dessas vacinas, nenhuma delas apresenta, no conjunto de todos os grupos, de todos os pacientes acometidos pela Covid-19, uma eficácia de 95% ou mais, que de fato sinalizaria uma eficácia estatisticamente significativa. Todas elas, inclusive a da Pfizer, apresentam uma eficácia inferior a 95% no conjunto dos pacientes acometidos pela Covid-19. E quando se compara as eficácias
dessas diferentes vacinas, estatisticamente não se encontra diferença estatística entre elas. É daí o porquê eu não somente aconselhar a utilização da ivermectina como um adjuvante vacinal associado às medidas de distanciamento social e de uso de máscaras que devem perdurar no contexto da eficácia dessas vacinas, como também eu estranho com toda a vênia a certificação dada prioritariamente, primordialmente, para a vacina da Pfizer BioNTech, pela Organização Mundial da Saúde. Porquanto, como se sabe, essa certificação ela tem maior valia para países que apresentam um sistema de saúde precário, em que não dispõe de uma infraestrutura para a utilização da vacina da Pfizer, ou melhor dizendo, da Pfizer BioNTech. Então, de fato, sob a minha óptica, a certificação primordial deveria ser de uma vacina que realmente apresentasse, que possibilitasse a sua implantação em grande quantidade nesses países pobres, nesses países subdesenvolvidos, que não dispõem, ressalto novamente, até mesmo aqui no Brasil, que é um país emergente, essa vacina em determinadas localizações, em determinados locais do Brasil, ela é impraticável. Então, com toda a vênia, eu entendo que nesses países deveria ser adotada uma vacina. Por exemplo, a vacina russa não há diferença estatisticamente significativa entre a eficácia da vacina russa para a vacina da Pfizer, ou então da vacina da Oxford para a vacina da Pfizer, sendo que a disponibilidade, ou então para a vacina chinesa, essa Coronavac, Sinopharm, dessas aí, porquanto você disporia de um número maior de vacinas para ser aplicada nesses países subdesenvolvidos, sem o comprometimento, sem a necessidade de uma logística, de uma infraestrutura sofisticada de logística, tal como da Pfizer. Então é incompreensível essa certificação primordial da vacina da Pfizer pela Organização Mundial da Saúde, com toda a vênia. E eu espero que esse vídeo possa ser útil para você compreender o porquê de eu continuar preconizando a utilização da ivermectina conjuntamente com as vacinas. Porquanto, como nós sabemos, em estudos em animais, a ivermectina ela não somente potencializa a eficácia vacinal, não interfere relativamente à diminuição dessa eficácia, e em alguns estudos, quando se compara a eficácia da ivermectina com a eficácia das vacinas antiparasitárias, a eficácia da ivermectina é favorecida, é demonstrada por esse. Isto posto, nesse vídeo, feitas essas considerações iniciais, nós passaremos a discutir, a apresentar as referências bibliográficas que foram utilizadas para elaborar esse vídeo. Contudo, antes, vocês me permitam fazer esse brinde para esse ano que se inicia, com essa propaganda aqui que não é paga por essa cerveja da Coca-Cola, que eu encontrei em uma promoção no mercado, e que, confesso para vocês, gostaria de ter que o meu canal fosse monetizado com suporte da indústria cervejeira. De maneira que nesse vídeo nós utilizaremos
dois estudos. O primeiro estudo é um estudo que aponta a ivermectina, em que a ivermectina foi incluída no protocolo para tratar pacientes internados em UTIs em um estudo finlandês de um grupo de médicos intensivistas que inicialmente empregavam a ivermectina como uma droga opcional nesse tratamento, nesse protocolo, associada a metilprednisolona, o ácido ascórbico, a tiamina, ou vitamina B12 e a heparina. E, posteriormente, a ivermectina passou a ser considerada a droga principal desse protocolo, que consta com outras drogas associadas e drogas opcionais. De maneira que esse trabalho ele foi elaborado pela professora Mika Turquia, cuja a pré-impressão desse estudo pode ser consultada nesse https. O segundo estudo é um estudo que apregoa a utilização da ivermectina associada à vitamina D, de maneira que a ivermectina se ligaria à proteína spike, enquanto que a vitamina D se ligaria à proteína NSP7. Esse estudo é de um grupo de professores indianos e também ele pode ser consultado no https mencionado em tela. E basicamente esse estudo tem como base a utilização dessa associação da ivermectina com a vitamina D de uma maneira análoga a que anticorpos monoclonais vêm sendo testados, por exemplo, pela AstraZeneca, relativamente ao bloqueio da interação do SARS-CoV-2 na célula humana, de maneira a se realizar essa tentativa por meio desses anticorpos monoclonais, cujo mecanismo de ação é basicamente esse mesmo mecanismo de ação da vitamina D associado à ivermectina na tentativa de bloquear essa infecção, esse contágio pelo SARS-CoV-2. Feitas essas considerações, nós passamos a estudar os resultados desses dois estudos em conjunto. Basicamente, o estudo realizado pela professora finlandesa, basicamente, ela reporta a utilização por um grupo de médicos intensivistas, ou seja, médicos que trabalham em UTIs, de um protocolo que em maio apresentou sucesso relativamente à diminuição do número de mortes e diminuição da necessidade de ventilação mecânica para pacientes submetidos a esse tratamento. Qual seja, a utilização de corticoides, dexametasona, metilprednisolona, associado ao ácido ascórbico, a tiamina, ou vitamina B12, a heparina e, opcionalmente, se utilizava a ivermectina associada à melatonina, à vitamina D e ao zinco. De maneira que esse protocolo em que a ivermectina era utilizada como medicamento opcional, em outubro desse ano passou a ser adotado por esse grupo como sendo um medicamento obrigatório e o principal desse protocolo, em que se continuou associando o corticoide, a
a dexametasona, metilprednisolona, o ácido ascórbico, a vitamina B12 e a heparina, associada à melatonina, o zinco e a vitamina D. De maneira que esse protocolo, que era a utilização da ivermectina por meio desse protocolo, que era restrita a pacientes portadores de uma sintomatologia grave, ou melhor dizendo, de moderada a grave, também passou a ser utilizada para o tratamento profilático da ivermectina e tratamento de casos leves e assintomáticos. De maneira que, com a utilização desses protocolos para esse grupo de pacientes portadores dessa sintomatologia da Covid-19 de média a grave, se reduziu a necessidade da ventilação mecânica e a mortalidade. Para se ter uma ideia, a necessidade da ventilação mecânica foi reduzida de 30% para 18% com a adoção desses protocolos, enquanto que a mortalidade na Finlândia ela foi reduzida algo em torno de 13% para 5%, e comparativamente a taxa de mortalidade da Europa, que era algo em torno de 20%, também foi reduzido para 5%. Daí se questionar qual seria o mecanismo responsável por essa ação da ivermectina. E nesse segundo trabalho do grupo de professores indianos, se constatou que a ivermectina associada à vitamina D apresentava um mecanismo de ação semelhante ao mecanismo de ação que está sendo testado relativamente aos anticorpos neutralizantes, testados agora por esse laboratório da AstraZeneca. Entretanto, é importante ressaltar que essa analogia é uma analogia pessoal minha. Vocês não vão encontrar isso em trabalhos publicados. Essa é uma analogia que eu faço. Mas, basicamente, esse grupo de professores indianos, eles encontraram que a vitamina D, ela se ligava num sítio em uma proteína não estrutural denominada NSP. Essa proteína NSP, não estrutural NSP, que é sintetizada pelo ORF1A do genoma do SARS-CoV-2, ela se localiza entre as outras proteínas não estruturais NSP8 e NSP12, sendo que essa proteína não estrutural NSP12, como nós já vimos em vídeos anteriores, é uma proteína não estrutural que apresenta atividade de RNA polimerase, ou seja, é uma RNA polimerase RDRP. De maneira que essa proteína não estrutural NSP7, conjuntamente com essa proteína não estrutural NSP8, funcionam como cofatores para a atividade máxima dessa enzima NSP12, dessa proteína estrutural, dessa RNA polimerase RDRP. De maneira que a vitamina D, ao se ligar nessa proteína não estrutural NSP7, ela inibe a atividade catalítica dessa proteína NSP12. De maneira que nós constatamos à direita em tela, na parte superior, a localização da vitamina D no sítio de ligação na proteína NSP7.
Relativamente à ivermectina, os autores também, esse grupo de professores indianos, eles demonstraram que a ivermectina ela se liga em uma fenda, em uma cavidade, em uma bolsa localizada entre os sítios conformacionais S2, os dois sítios conformacionais S2 da glicoproteína spike. Daí eu fazer essa analogia que é bastante semelhante à atividade, à ligação dos anticorpos neutralizantes com essas moléculas. De maneira que a ligação dessas moléculas da ivermectina e da vitamina D apresenta potencial para inibir a replicação viral e, ao mesmo tempo, bloquear a ligação do SARS-CoV-2 por meio da sua glicoproteína spike no sítio ativo da enzima conversora da angiotensina 2, que é o receptor humano para essa glicoproteína spike, de maneira que a ivermectina, ao se ligar entre esses sítios conformacionais S2, ela altera a conformação ótima de ligação dessa glicoproteína spike no sítio ativo da enzima conversora da angiotensina 2, que, ressalto novamente, é o receptor da célula humana para o SARS-CoV-2. Pessoal, hoje, como é primeiro do ano, eu vou me dar o luxo de tomar 2 cervejas. E estou fazendo isso basicamente porque o preço que eu paguei por essa cerveja me possibilita tomar 2 por dia, sem qualquer analogia com relação às vacinas. A vacina boa é aquela vacina que chega na comunidade carente. De maneira que, como não há diferença estatisticamente significativa entre a eficácia das atuais vacinas, ou seja, todas elas apresentam uma significância estatística que não é considerada, em termos científicos, significante, ela não é significativa. De maneira que, quando se compara essa diferença, essa eficácia, a diferença entre a eficácia das vacinas, uma vacina de 70%, 80%, comparativamente a uma que apresente 94%, 91,5%, ou uma entre 91,5% e uma com 94%, a diferença é considerada estatisticamente não significativa. De maneira que, nesse contexto, qualquer uma das vacinas que estão sendo aprovadas ou que virão a ser aprovadas pela Anvisa pode ser utilizada. De maneira que a melhor delas é aquela que chega na sua comunidade. Isso posto, se dispõe de maneiras de se elevar a eficácia dessa vacina, que é algo em torno, por exemplo, uma vacina de 70%, 80%, você pode elevar a eficácia dessa vacina se você utilizar máscara, se você promover o distanciamento social. E eu apresento uma outra, modéstia à parte, apresento uma outra alternativa para se elevar a eficácia vacinal, qual seja utilizar a ivermectina, que é um fármaco que apresenta propriedades imunomoduladoras, não interfere na eficácia das vacinas e que pode, pelo contrário, potencializar esse efeito vacinal. De maneira que, nesse estudo, nesse vídeo, nós apresentamos a utilização da ivermectina também como um protocolo, introduzida no protocolo para tratar pacientes internados em UTIs.
em um país como a Finlândia, que é um país que apresentou bons resultados no combate ao coronavírus. E mais do que isso, esse trabalho é apresentado por um conjunto de médicos intensivistas, ou seja, médicos que trabalham em UTIs e que participam da linha de frente desse combate. E na tentativa de explicar esse mecanismo, o porquê da adoção da ivermectina conjuntamente com outros fármacos e a vitamina D no combate de casos graves e acentuados do SARS-CoV-2, eu apresento o trabalho desse grupo de professores indianos em que a ivermectina é capaz de se ligar e inibir a atividade de uma RNA polimerase, ou seja, ou melhor dizendo, a vitamina D é capaz de se ligar, assim como a ivermectina, e inibir essa atividade dessa NSP7, que é uma proteína não estrutural presente no SARS-CoV-2, enquanto que a ivermectina apresenta a propriedade de se ligar entre os dois sítios conformacionais S2 da glicoproteína spike, de maneira também a inibir a ligação, a infecção, o contágio do SARS-CoV-2 por meio da ligação dessa glicoproteína do SARS-CoV-2 no receptor ACE2, que é o receptor celular para a infecção, para o contágio, para a entrada do SARS-CoV-2 na célula. De maneira que essa associação ela é benéfica, não somente a associação da ivermectina com a vitamina D, ela é benéfica não somente relativamente ao tratamento de pacientes internados em UTIs, como também apresenta potencial, ressalto novamente, para aumentar a eficácia vacinal. No mais, um grande abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo, possa contribuir para você compreender o porquê eu sou um entusiasta da utilização da ivermectina na prevenção, profilaxia e tratamento da Covid-19. Esse foi mais um vídeo do canal